Meio-dia e 40, horário de Brasília. Estamos falando de educação. Falávamos aqui agora há pouco dos desafios que o MEC tem pela frente. São muitos desafios. E a professora Cíntia Chagas, que é professora de língua portuguesa, eu gostaria de um comentário da senhora. O governo federal ele acaba investindo muito no ensino superior. Eu sei que a senhora trabalhou com a preparação para vestibular, quer dizer, mas a universidade, é chato falar isso, mas as pessoas têm que entender, não é para todos. A gente investe muito, eu tenho aqui os dados. O governo federal investe 30 bilhões e meio de reais no ensino superior. Na educação básica, 16 bilhões. No ensino profissional, ensino técnico, 11 bilhões. Quer dizer, a gente está tentando construir a casa começando pelo telhado. Fica muito complicado. E a gente percebe que o aluno, de um modo geral, brasileiro, o aluno médio, ele lida muito mal com a língua, ele não domina a língua portuguesa, ele comete muitos erros, Não está na hora da gente inverter essa pirâmide, já passou da hora há muito tempo, investir mais no ensino fundamental, ensino infantil, ensino técnico e deixar um pouco as universidades para a iniciativa privada, talvez? Com certeza, Lacombe, eu apontaria aí o Enem como um grande problema. Na prova do Enem, são 45 questões de linguagens, ok. Das 45 questões, não há uma sequer de gramática, não há nenhuma de estilos de época, romantismo, arcadismo, barroco, não se cobra gramática, figuras de linguagem, estilos de época. Não se cobra, por exemplo, a leitura de um livro inteiro, sabe? Não se cobra a leitura de um livro de Machado de Assis. Enfim, o que há naquela prova? 45 questões, com textos enormes, e a prova do Enem acaba se tornando muito mais uma prova de resistência. Vai bem na prova quem é mais calmo e não quem tem mais conteúdo. E aí o que ocorre? Na nossa cultura, na cultura brasileira, o aluno ele estuda para passar no vestibular. Então, o que a gente tem aí, eu vou falar da minha maior experiência, que é no ensino médio, é um ensino médio completamente voltado para o Enem. Então, a questão se torna matemática. A partir do momento em que a prova, que vale o meu ingresso na faculdade, a minha ascensão social, não cobra nenhuma questão de gramática, por exemplo, aí eu vou falar do que eu entendo, que é da língua portuguesa, é óbvio que o aluno negligencia o estudo da gramática. E o professor, por sua vez, supervaloriza, de um modo geral, obviamente não estou falando de todos aqui, supervaloriza a mera interpretação de texto, que é o que o Enem é. Então, há de se fazer uma mudança, sim, conforme você falou, de baixo para cima, de modo a fazer com que os alunos, de fato, valorizem o estudo. E, no meu modo de ver, a prova final, que é o Enem, ela deveria ser modificada para gerar esse tipo de mudança. Ilona. Professora, e a questão é a seguinte, é impossível fazer análise de texto, compreensão de texto, sem conhecimento da gramática, porque parte da compreensão vem, por exemplo, da conjugação dos verbos, da adequação dos complementos, etc. e tal. Então, a gramática é a regra da língua. Não é possível se compreender nenhum texto sem o conhecimento profundo da gramática. Nós pegamos o peixe, como é? Exatamente. Agora, eu estou sempre de olho aqui em quem faz o Opinião no Ar com a gente, Lacombe, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E muita gente pergunta, a professora Cíntia, e aí estendo também a pergunta para a também professora Ilona, os livros didáticos que já chegam, de alguma forma, viciados para as nossas crianças. O que a senhora pensa? Senhora não, Cíntia, por favor. Até porque somos da Jovem Pan, não sei se você ainda é, já trabalhamos juntos, nos conhecemos. O exemplo mais famoso que a gente vê aí, o Lacombe falou, é o do Nós Pega o Peixe, um livro, se bem que esse livro ele foi destinado ao ensino de jovens e adultos, ao EJA, mas coisas do gênero ocorrem nos livros didáticos que são distribuídos no nosso país. Olha, em nome de uma pseudo-inclusão, a língua portuguesa se tornou uma grande vilã. As pessoas colocam a língua portuguesa, os linguistas da sociolinguística, eles colocam a língua portuguesa como um meio de discriminação.
Então, isso resvala nos livros didáticos. Nos livros hoje, por exemplo, o que se vê é que não se pode mais falar certo e errado, mas adequado e inadequado para o contexto. Para mim, isso só deixa o aluno mais confuso ainda. Existe o certo, sim, e existe o errado, sim. Menos é errado e ponto final. Mas o que vale é a comunicação e tal. Não, o que vale é o que é certo. Até porque a língua portuguesa é um instrumento de ascensão social, sim. As pessoas, eu acho muito interessante, os defensores dessa sociolinguística, eles defendem essa ideia de que dentro de sala os professores não podem falar o que é certo, o que é errado e tal, mas, no fim das contas, eles são grandes usuários da norma culta. Então, como que fica isso? Eu prego uma não preconceito, né? Só que, na verdade, eu mesmo, elitista, faço uso da norma culta no meu mestrado, no meu doutorado, no meu pós-doutorado. Não dá para entender. Amanda? Eu acho que, enfim, voltando um pouquinho para as aulas. Porque a gente acabou desviando um pouco. Eu acho que a gente fez uma digressão. Tanta coisa para a gente conversar sobre educação, dá para fazer a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Não, eu fico curiosa, assim, sempre quando eu penso na volta às aulas, né, eu tenho observado que nos países europeus, mesmo nessa segunda onda de lockdown, todos mantiveram as escolas abertas, nos Estados Unidos também, até alguns estados, Nova York é governado por um estado democrático, na verdade foi o Bill de Blasio, o prefeito, que fechou as escolas, depois autorizou a volta às aulas, então acho que essa dificuldade, né, com que tem sido amplamente comprovado, porque tudo bem, na primeira onda da pandemia, é certo, ninguém sabia com que a gente estava lidando, então eu acho que toda a comunidade médico-científica foi a favor disso. Hoje a gente vê um outro olhar, né? E essa dificuldade do Brasil, eu não sei se em parte também, acho que a gente tem que tomar um determinado cuidado. A gente fez essa pergunta para o Bruno Covas quando ele veio aqui na Sabatina, durante a campanha de reeleição, né, na última semana, antes do segundo turno, e ele falou do inquérito sorológico, né, que até foi uma coisa que a Ilona mencionou aqui no início da explanação dela. Há muitos alunos moram com avós, moram com pessoas idosas, têm contato com essas pessoas, então risco de contaminação. Quer dizer, como adaptar isso para o nosso contexto, com as nossas particularidades, né, que certamente são muito diferentes das europeias ou das americanas? Amanda, as pessoas de baixa renda moram numa metragem quadrada mínima, muita gente por metro quadrado nessas casas. Então, elas não fizeram lockdown, porque quem não perdeu o emprego tinha que trabalhar. Então, vamos encarar a realidade como ela é. Elas precisam voltar para a escola por causa da convivência, para sair, às vezes, até de um ambiente sufocante dentro de casa, para comer merenda, sabe? E também é para aprender. Né? Sim, mas o para aprender, a gente tem que lembrar que a qualidade da educação brasileira é muito ruim. Então, ninguém está perdendo muita coisa, não. Está perdendo a convivência. O próximo movimento, se Deus permitir, da sociedade brasileira, vai ser pela cobrança da qualidade verdadeira. Mas eu né? acho que você entra num problema de evasão escolar, né, professora? Sem porque, dúvida. Se você fica muito distante das aulas, principalmente no ensino médio, que já tem um índice maior, isso pode reforçar. A quebra da rotina. A quebra da rotina. O aluno está parado em casa, num sofá, vendo televisão, porque não há o que fazer. Então, como é que você vai fazer para tirar ele de dentro de casa? Agora você volta a acordar cedo, você volta para a escola, vai ser uma luta. Então, nós vamos ter um período aí que vai demorar muito tempo para que os alunos voltem todos para a escola. Os alunos mais velhos tendem a perder mais, porque eles já falam, olha, já não aprendi nada mesmo, eles não têm a questão da autoridade, né? E o do brincar, porque eles podem sozinhos encontrar com seus amigos no shopping, na rua, etc., nós teremos um prejuízo incalculável para a juventude brasileira. Não sei como vamos fazer para recuperar. O prejuízo já foi dado e a responsabilidade é, sim, das autoridades. Deixa eu jogar a bola lá para o Rodrigo Constantino, né? A Ilona Betkerrazi falou aqui do aparelhamento do MEC, Rodrigo, e a gente tem nossas escolas, né, nossas universidades, a cultura, o marxismo cultural, tudo aparelhado, né? Eu tenho 2 filhos universitários e eu vejo o que os dois passam. De que maneira a gente pode combater isso, Rodrigo? Lacombe, não tem bala de prata aqui, né? É um trabalho de formiguinha, os pais têm que chamar a bola para si, a responsabilidade para si,
e se engajar mais para reagir a isso, até porque não somos nós que pagamos a conta desses professores que se organizam depois em sindicato para ignorar aquilo que a professora Cíntia já tinha mencionado no início. O professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. É uma questão ex-cátedra, ele tem ali um material objetivo para ensinar. Mas nós não podemos falar de educação, e estamos chegando perto do fim, sem mencionar o grande vilão, né? No Brasil, pelo menos, e olha aqui no mundo, né? Porque ele é mencionado em livros aqui junto com Dewey, é o Paulo Freire. É um sujeito que levou o marxismo para dentro de sala de aula, um adorador de ditadores comunistas. E essa visão de oprimido e opressor, começou tudo aí. Aí não tem mais que corrigir o aluno que fala errado, porque senão seria elitismo e preconceito, sendo que é o contrário, porque ele sai analfabeto, vai fazer uma entrevista de emprego, óbvio que ele vai ser discriminado, porque ele não fala certo. Aí começa toda uma cadeia. Aí começam a defender as cotas, porque não deram educação de base, e aí querem arrombar as portas das empresas com os tentáculos estatais para obrigar que tenha uma certa divisão mais igualitária, né? Então, está tudo na origem o problema. Tem que reagir ali na base, ensinar matemática, português, a língua correta, existe o certo e errado, abandonar esse relativismo, né? E esse construtivismo socioeconômico que está predominante nas salas de aula. Então, o grande vilão é, sim, o nosso patrono. Nós temos o patrono que merecemos, né? E aí eu até ri quando a secretária Ilona falou, né, que talvez, do ponto de vista do ensino, não seja nem tão ruim ficar sem frequentar as salas de aula, porque são fábricas de analfabetismo funcional, infelizmente. Daqui a pouquinho a gente tem as considerações finais do programa de hoje. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Então, passo a palavra para Ilona Betkerase, está amarrada em tudo que a gente falou. Se é que é possível resumir em um minuto tudo isso. Não, a ordem do dia é voltar às aulas, respeitar os planos de abertura das escolas. Então, assinem um manifesto aqui em São Paulo, participem, pais, os grupos que estão opostos a nós, que são os sindicatos, as grandes empresas de educação e os políticos são extremamente poderosos. Se a gente não se unir, a gente vai perder a mão aqui na educação dos nossos filhos. Professora Cíntia Chagas, já agradecendo a sua participação, um minuto para a senhora. Esse processo de isolamento excessivo, obviamente, ele prejudica a todos, né? Os professores estão sobrecarregados, os alunos não estão aprendendo da forma devida, os pais não têm condições de fato, ajudar os filhos nesse momento, eles também estão sobrecarregados. Enfim, é um grande atraso. É para ontem, gente, essa coisa de voltar para a aula para ontem, e é muito sério. Tomara que esse movimento, né, tome conta do Brasil de um modo geral, né, porque está muito forte em algumas cidades, mas ainda precisa se expandir. Rodrigo Constantino, suas considerações finais. Lacombe, eu faço minhas as palavras tanto da professora Cíntia, como professora Ilona. Quer dizer, as aulas precisam retornar o quanto antes e o chamado que eu faço aqui é para os pais. Né? Não lavem as mãos, não achem que porque colocaram numa escola cara particular que seja, que a coisa está resolvida. Tem que ter o olho atento ao que está acontecendo dentro de sala de aula, tem que conhecer melhor qual é a linha, o que os professores estão falando. Aliás, teve esse fenômeno, né? Por conta de alguns pais acompanharem um pouco mais online o que acontecia, né? Muitos professores também se policiaram, mas deu para ver o nível dessas aulas, né? Então, os pais precisam se engajar mais. Esse é o recado. Tem que ser uma solução sempre equilibrada, né? A gente tem que entender quais são os malefícios de ter as escolas fechadas. Esses malefícios são muitos. Silvio, Amanda. Eu acho que é um debate que está interditado e é preciso ser desinterditado, né? A gente tem que acompanhar a experiência internacional e eu entendo que há muitos interesses em jogo. Há uma questão de segurança e de saúde também que precisa ser compreendida na nossa realidade particular, mas acho que sim, como voltar às aulas é a principal pergunta de 2021, sem dúvida. Eu acho que o que precisa ser desinterditado é o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo, né? Deixar essas crianças voltarem para a escola. Sabe, está na hora de ressocializar também, porque muita gente fala sobre o aprendizado. Eu bato nessa tecla aqui, professora Ilona, professora Cíntia, elas falaram sobre isso, é muito importante, mas também tem a questão, e quem está assistindo a gente sabe do que eu estou falando. O filho está em casa, a criança está em casa, quer encontrar de novo aquele amiguinho que não encontrava, quer encontrar a professora, quer chamar de tia, quer ir para a escola, né? Quer voltar. Vamos voltar, gente. Vamos reabrir? Vamos voltar?
não fechava. Já passou da hora. Talvez não tivesse nem que ter sido fechado lá no início, mas vamos lá. Vamos em frente. Opinião no ar.